Hello, everyone! Welcome to our podcast. Hoje, então, depois de muitos pedidos, né? Porque a entrevista da Aline foi sensacional algumas semanas atrás. Quem não teve a oportunidade aí, siga, compartilha, mande para os amigos, assista a entrevista inteira porque foi incrível. E a Aline, como eu falei na biografia dela durante a última entrevista, ela faz pós-doutorado no Canadá. E muitas pessoas amam o Canadá, principalmente os brasileiros. A gente sabe que o Canadá é um país que é muito amigável, recebe muito bem os Uhum. imigrantes. E aí, muitos alunos, muitas pessoas curtiram, comentaram e pediram a Aline de volta. Mas dessa vez a gente É. falou um pouquinho ali na entrevista sobre o trabalho dela. E hoje, então, decidimos focar nessa questão mais de imigração para o Canadá. Por isso que eu trouxe então, a Aline, da Imigração Canadá, que é a nossa mentora. Hello, Aline. Hello, Sabrina, tudo bem? Tudo jóia? Que bom te tê-la novamente no nosso podcast. Então, eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas hoje. Foi incrível a nossa Sim, sim. entrevista e foi super pop, hein? Muitos Ótimo, comentários, muitas. adoro, adoro. Eu E, fico muito feliz de ter vindo, né, de ter ai, o prazer voltado. é nosso. Foi E sensacional. eu realmente espero ajudar as pessoas que queiram vir estudar, trabalhar, morar no Canadá, porque é uma mudança de vida tão, tão grande, tão significativa, e eu acho que é muito válida. Concordo. Nossa, e não tem uma pessoa que não curta viajar, né. Então, às vezes, É, quer fazer um intercâmbio para melhorar o inglês, de repente já pensa: "Ah, vou fazer uma especialização, vou fazer um college, vou isso fazer uma mesmo. universidade". Tudo que você puder acrescentar em relação a conhecimento, ninguém te tira. Então, a gente sabe que esse é o Correto. melhor investimento. E aí, aproveitando que a Aline está aqui com a gente, nós trouxemos o especialista, o consultor, né. Então, Uhum. Lucas, muito obrigada pela sua participação hoje. Estamos aqui com o Lucas da Maritimes Immigration Consulting. Então, é o nosso consultor de imigração autorizado pelo governo canadense. Ele auxilia com vistos, residência permanente. Ele é um imigrante, né? O Lucas é brasileiro, como vocês podem ver. E ele já mora ali em Nova Scotia, em Halifax, há alguns anos. E ele trabalha com todo tipo de estudantes internacionais. Seja você um estudante que quer estudar inglês, né? ESL, English as a Second Language, quanto com os estudantes universitários. Então, o Lucas, ele providencia toda essa consultoria em relação à parte chata, né, a parte burocrática, documentação, visto, etcétera. Então, a gente achou que ia complementar muito com a experiência da Aline, nessa mentoria, que Uhum. ela ajuda também as pessoas a imigrarem, para ele trazer o know-how dele, essa experiência que ele tem há anos, ajudando estudantes a ter essa experiência internacional, que é incrível. Mas, Aline, vou começar contigo. Ah, Lucas, Sim. fala um pouquinho então aí da sua experiência no Canadá, né? Claro. Então, primeiramente, queria agradecer aí a oportunidade de participar do podcast. É sempre um prazer poder falar sobre o Canadá, que é um país que eu moro já Uhum. há 10 anos, né? E é um país que me acolheu aí de braços abertos quando eu cheguei em 2013 como estudante de inglês Uhum. e com um plano de ficar um ano, né? E um ano virou dois, que virou três, e É. Olha, depois não não tem mais volta, sabia. né? Que legal. Então a primeira vez que você foi para estudar inglês. Foi para estudar inglês, então eu tive a minha primeira experiência internacional em 2009 na Irlanda. Morei um ano lá também para estudar inglês, melhorar um pouco, e quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei pensando na próxima viagem, né? Uhum. E na época eu estava com 24, 25 anos, eu pensei, bom, ainda dá, posso tentar mais uma vez morar um ano fora para ver como é que é, e enfim, acabei vindo e fiquei, né? E hoje em dia eu vejo muita gente não tem mais idade, né, para você vir Não. morar fora, né? Tanto que na época, quando eu vim, em 2013, a grande maioria tinha seus 20 e poucos anos, né? Vindo estudar inglês, até porque o college não era muito popular, mas hoje em dia a gente vê que não tem mais idade para vir morar fora ou decidir fazer esse projeto Canadá. Uhum. Nossa, que incrível. E qual foi a cidade que você foi para usar inglês em 2013? Eu primeiro fui para Toronto, morei Ah, 4 anos lá, e depois, por causa da imigração, eu imigrei através de Nova Scotia, então eu mudei para cá em Uhum. 2017. nossa, que demais. Vamos aprofundar mais aí na sua experiência, né, Lucas? Mas primeiramente, Aline, você como mentora. Então, Uhum. hoje pensando aí no cenário dos meus alunos, né? Para Certo. quem quer dar o primeiro passo, esse processo de
estudar, de trabalhar, de morar em outro país? O que você precisa fazer? Tá, essa é uma pergunta bem ampla, mas é muito legal começar por ela, porque eu acho que é a principal dúvida da maioria das pessoas, né, que queiram ter uma experiência internacional. Eu diria que depende muito do contexto. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, que estão prestes a se formar ou acabaram de se formar aí no Brasil, né, terminou a graduação. E aí elas querem desenvolver uma carreira internacional ou mesmo estudar e ver se gosta ou não antes de migrar, né? Então, esse é um público, esse é um contexto específico. E aí nós temos outro contexto, que também é muito comum, são profissionais que estão em transição. Vamos dizer, então, que é uma pessoa que já se formou há um tempo, ela já está trabalhando no Brasil, mas ela está naquele momento de carreira em que ela quer dar um up, uma alavancada ali na carreira, ela quer talvez desenvolver mais o inglês ou a carreira internacional, imigrar ou não, né? Tem a pessoa que gostou de morar fora e quer continuar no país, né? Para onde ela foi. E tem aquelas pessoas que não querem imigrar, elas querem ter um período de experiência e depois voltar para o Brasil, o que também é muito bom, porque você ganha uma experiência de vida e, além disso, você ganha um currículo muito mais robusto, né? E que vai te auxiliar realmente a alavancar a carreira. Bom, enfim. Então, primeiro tem que entender o contexto da pessoa. E aí, a partir do momento que a gente entende o momento que a pessoa está, aí a gente vai pensar, bom, então vamos ver o inglês, né? Se a pessoa tem um nível razoável de inglês que ela consiga, vamos supor, estudar, porque ela vai chegar aqui, ela tem que entender as aulas que vão ser lecionadas em inglês. E alguns lugares pedem o curso, aliás, o certificado de proficiência, né, que é o IELTS e o TOEFL. Então, para esse certificado especificamente, você tem que ter um inglês, pelo menos, eu diria, de intermediário para cima. Agora, se você não tem esse certificado, ou você não quer vir estudar para aplicar para esses certificados, eu diria que você pode entrar num curso de inglês e fazer o chamado Pathway, que é o caminho trilhado por aqueles estudantes que querem desenvolver o inglês e já entrar direto num college ou num curso de bacharel, né? Mas tem um Seria tempo o mínimo do pathway? Mínimo e máximo? Pathway. Eu diria que eu não sei exatamente o tempo, mas eu acho que são alguns meses. É, E, eu trabalhei em escola de idiomas aqui, né? Então a gente oferecia hum, o Pathway, só para passar um pouco mais de informação. aham, Ah, e o primeiro ponto que eu sempre conversava com o aluno era a questão do nível de inglês, né? Então teria uhum, que fazer um teste de nivelamento para a gente decidir, ok, você está no nível básico, intermediário, avançado. sim, Pelo menos na escola que eu trabalhava, o tempo mínimo era 10 semanas, né? 10 semanas. Você não poderia estudar menos de 10 semanas, porque um nível é 10 semanas, né? Entendi. Existem algumas outras escolas aqui em Halifax que é 8 semanas, em Toronto provavelmente até mais rápido, 6 semanas, não sei. Mas depende daí da estrutura da escola de inglês com o Pathway, né? Ou seja, no mínimo 2 meses. Basicamente esse seria por baixo, né? Então se já tiver um Uhum. nível mais avançado, mas É, ainda não chegou no nível do college, é uns 2 meses É, mínimo, né? porque uma coisa que a gente sempre tem que lembrar para o aluno, que se ele for fazer o pathway, ele vai pagar em dólar, né? é. Então, assim, algo que ele poderia estar estudando aqui, pagando em Aí real, no Brasil. ele Uhum. vai fazer um curso de inglês lá para atingir esse nível de proficiência, talvez para poder se aplicar, né, para um curso de college, É, etc. E ele vai pagar, no mínimo, 4 vezes mais, né? Pensando na cotação de é, hoje. o Ele Então, pode dólar trabalhar. canadense, sim. Uhum. você acha que é uma É. boa, Lucas? Não, disse que não pode trabalhar, né? Enquanto está estudando inglês, Não então é pode. outro obstáculo. Indo direto Exato. para o college, você pode trabalhar, É, estudando inglês você não pode, e o cônjuge também não tem visto de trabalho. Então já seria exato. o primeiro passo, né, Aline? Eu acho que já seria ali a primeira É, dica para o inglês. quem quer, né, já ter essa experiência Uhum. internacional. E aí, como é que tá o seu inglês? Então, estuda no Brasil, melhora um pouco, já se aplica aí para o teste de proficiência, É, já chega lá com esse primeiro step concluído, porque daí, como o Lucas com falou, certeza. vai para o college direto, você já pode trabalhar. Se você vai levar um cônjuge, ele já tem direito a trabalhar 40 horas, né, Lucas? Semanal?
ilimitado, né? Ah, O cônjuge O ilimitado. cônjuge. Ah, o cônjuge pode Uhum. trabalhar. Muito legal. Nossa, então, É tudo questão, Sabrina, de planejamento. Antes da planejamento. pessoa sair do Brasil, ela tem que se planejar. Ela não pode chegar achando, ah, já vou emigrar logo de cara. Não, não tem isso. É muito. Eu acho que é muito arriscado, sabe? Principalmente Uhum. para quem já tem família. Então, planeja antes, pensa no que ele vai precisar. É inglês? Então, vamos estudar inglês, vamos fazer o teste. É um college que eu quero fazer? Então, vamos procurar quais escolas, né, estão disponíveis, seja na Nova Scotia, seja em outra província. Enfim, eu acho que tudo é estratégia. Por isso que, né, nós estamos aqui para mentorar essas pessoas, para procurar a melhor estratégia possível. Perfeito. E aí, para quem não sabe, só dando um overview do Canadá aqui, no Canadá nós não temos estados, né? Nós temos províncias, porque a gente está falando Província. província o tempo todo. É. E no Canadá, então, nós temos algumas províncias onde eu sei que algumas são mais concorridas, outras Uhum. menos concorridas. Então, Sim. se você gostaria de ter um processo mais rápido, acho que mais ágil, né, Lucas? É legal você se aplicar para uma província que essa parte de trâmites aí seja mais tranquila, correto? Basicamente, esse é um assunto que eu converso bastante com os meus clientes, né? Então, o primeiro passo do meu processo para quem quer imigrar, digamos assim, né, é a gente marcar uma consulta pelo Zoom, onde a gente basicamente conversa sobre, ok, quais são os seus planos, onde você quer morar no Canadá, Uhum. e a grande maioria dos casos ok, o seu perfil, você não vai, quer dizer, você pode eventualmente ter a chance de migrar por Ontário, British Columbia, mas não são as províncias mais atrativas, digamos assim, para a questão de imigração, né? Uhum. Então, Nova Scotia hoje, né, já faz alguns anos, já acho que uns 4, 5 anos, que é uma província que é bem receptiva, independente às Uhum. vezes, da idade da pessoa ou a questão de experiência de trabalho. Então, existem programas de imigração onde você pode imigrar, ok, se você atinge o pré-requisito básico do programa, você pode aplicar, enquanto que em outras províncias é mais um sistema de pontos, é você concorrendo contra Uhum. outras pessoas. Então, na verdade, esse seria o ponto inicial do seu plano. Se você quer imigrar, ok, onde você quer morar? Você quer morar na região do Atlântico? Quer morar em Uhum. Ontário, British Columbia? Porque isso também vai eventualmente impactar na tua questão financeira, porque daí os colleges já têm preço diferente também, né? É. Então, é todo Eu, um até planejamento. né? complementando o que o Lucas está falando, eu tenho vários amigos brasileiros que saíram de Ontário e vieram para Nova Escócia justamente por essa vantagem que a Nova Escócia oferece. Eu vim 5 anos atrás, imagina, 5 anos É, atrás eu já saí de Ontário para vir para cá. E hoje em dia a gente vê um fluxo muito maior muito ainda de maior. Ontário para cá, porque, claro, todo mundo quer morar na cidade grande, todo mundo Hum, quer a chance de ter o melhor emprego do mundo, mas a realidade não existe oportunidade para todo mundo. Tem que não ser existe. sincero, não existe, né? Se E o você não tem custo, né? um custo absurdo, então realmente às vezes tem que ser um pouco mais estratégico, não ir só pelo coração onde eu quero ir, mas pensar mais Exato, pela estratégia, né? E não que concordo. Nova Scotia não seja um ótimo lugar de morar, eu adoro morar aqui. Eu também, eu É isso que eu também, ia eu também perguntar, gosto. porque assim, já É, sabemos então que é uma província bem fácil, bem mais fácil, né, de imigrar, É. mas o que que atrairia estudantes brasileiros para ir para Nova Escócia em termos assim de cultura, de qualidade de vida, de oportunidades? Quais são os diferenciais, então, aí no caso de Nova Escócia no geral? Quer começar, Lucas? não, pode começar ali, né? E depois eu complemento. Tá. Bom, pelo meu ponto de vista, né? Eu já morei, eu sou de cidade pequena, interior de São Paulo, e já morei em São Paulo, capital. Então, assim, eu já morei nos extremos, né? Cidade pequena e cidade grande. E eu acho que Halifax, ela fica bem no meio termo. Ela não é nem pequenininha e nem uma cidade grande como Toronto. Mas ela oferece tudo que a gente precisa. Então, nós temos aqui, se eu não me engano, são 6 universidades, numa cidade com 400, quase 500 mil habitantes. E ela é fácil de se locomover, ela não tem aquele movimento de cidade grande, metrô, não. Ela é mais prática, ela é mais fácil. Eu tenho minha bicicleta aqui, e no verão, eu faço quase tudo de bicicleta. Ai, que legal! Eu adoro pedalar, né? Então, excelente qualidade de E vida.
mais qualidade de vida. É cheio de trilhas ao redor, cheio de lagos, tem praia. A praia Hum, não é quente como no Brasil, tá? Já vou uhum. avisando. Mas são limpas, é fácil acesso. E eu acho que a qualidade de vida, principalmente para quando vem com família, é melhor. Eu preferiria, se eu tivesse filhos, eu não tenho filho, mas se eu tivesse filhos, eu preferiria que meus filhos crescessem em Halifax que em Toronto. Eu acho que é mais fácil cuidar, é mais fácil lidar, é uma cidade mais pacata, vamos dizer assim. E depois, mais para frente, né, se eles quiserem ir para Toronto, Vancouver, tudo bem. Mas eu acho que início, né, de para construir uma família, para os filhos crescerem aqui é melhor. E para os solteiros, não fica atrás, viu? Porque tem muitos pubs, Nightlife. tem muita coisa para fazer, tem muita universidade, enfim, tem muita coisa, sabe? É uma cidade menor que Toronto, mas oferece muita coisa. Ó, E a comunidade já tem brasileira, dois ouvintes aqui presenciais, né? Porque tá aqui os meus dois assistentes, ah, já surtando na hora que você falou dos pubs, nightlife. Ó, já quero a sério, consultoria deles, eu já quero ó, ir, ó, já tá aqui já. aqui tem tanto restaurante, pub, que não dá para ir em todos. É muita opção, é Que muita, é legal, eu muita, não sabia é disso, muita. que show. Gastronomia muito forte. E E se você vocês falou, gostam de ó, frutos do e você mar, falou dos então, filhos, agora eu quero tirar uma dúvida com o Lucas em relação a isso. Ó, se eu for estudar no Canadá, então, eu tenho dois filhos, né? Pensando aí no meu caso, os meus filhos, eles terão acesso a ensino público? Como que fica eu estudar no college ou na universidade, os meus filhos? Basicamente, cada província, né, cada estado, digamos assim, do Canadá tem a legislação sobre a parte de educação, né? Mas basicamente aqui na região do Atlântico, em Nova Scotia, a escola pública é grátis para filhos de estudante internacional ou quem tem um visto de trabalho. Então, esse seria uma vantagem também de vir com a família, que eles podem frequentar a escola pública sem custo adicional. maravilhoso, Nossa, né? adorei, adorei. Já é mais uma cliente para o Lucas aí. Mas e o seu Mas ponto de vista, Lucas, sobre os diferenciais da Nova Scotia? Qual que seria a sua opinião? então, a grande diferença de quando, né, eu posso comparar com Toronto, digamos assim, né? Então, realmente, Toronto, eu estava numa fase da vida onde eu estava com meus 20 e poucos anos e, né, numa cidade relativamente grande, né? Então, eu gostei muito de morar em Toronto, tanto que eu morei lá por 4 anos, mas com o tempo você vai cansando, né, Uhum, daquele ritmo de vida que é. Não, eu nunca morei em São Paulo, mas eu acredito que seria uma relação similar, né? Com o tempo, uhum. tudo que é novo é ótimo, né? Mas com o É, tempo você vai meio que cansa. cansando. E uma coisa que eu senti uma dificuldade era fazer amizade com canadense. Uhum. Né, existe mais imigrante morando em Toronto do que canadense, É né? verdade. Então é difícil você fazer amizade com um canadense. Eu nunca visitei a casa de um canadense para jantar em 4 anos Nossa. lá, né? Porque é tudo tão corrido, é tudo tão difícil. Né? Vamos se encontrar final de semana. Mas você mora Uhum, tipo a 1 hora e meia de distância, tem que pegar três conexão do trem, daí tem que pegar é, um ônibus. Aí, pô, tem que trabalhar final de semana também, porque a vida é cara. Então a uhum. maior mudança que eu vi quando eu vim para Halifax é que aqui é um estilo de vida mais pacato. Aqui, pelo menos as empresas, eu noto que dão um pouco mais de valor para o tempo pessoal, né? Uhum. Tipo, final de semana, à noite, não existe essa pressão de ter que fazer hora extra, pelo menos nas Não. empresas que eu trabalhei, né? 4 horas, eu tô indo embora. Ninguém espera Nossa, que você ficar até sonho! 4h30, assim. É. Quando eu era, agora eu tenho minha empresa, né, de consultoria, mas quando eu Uhum. trabalhei aqui em Halifax, eu trabalhava até as 2 horas na sexta-feira, Olha que maravilha. né? Nossa, E eu nunca vou top. Mais esquecer, um motivo já pra gente. é, eu nunca vou esquecer na primeira vez que eu cheguei em Halifax, eu comecei a trabalhar na escola de idiomas bem rápido, acho que foi em um mês eu já estava trabalhando lá. E era bem no final do inverno, e o inverno às vezes aqui tem aquele céu escuro, às vezes está É. chovendo por uma semana, a pessoa fica cansa um pouco, né? Então eu estava lá Deprê. no escritório trabalhando na escola e chegou a dona da escola e falou: Lucas, você parece estar meio cansado, tá tudo bem? O que está acontecendo? Pois é, está tá sempre um pouco de chuva essa semana e tal. Daí ela falou: não, hoje é para sair um sol, hoje de tarde. Quando sair um sol, tu tem um dever, tu vai na rua e tu vai andar na quadra, pega um sol, dá uma volta.
Não É, te preocupa aqui que a gente atende teu telefone se tocar, e, né? E eu fiquei pensando aonde é que isso aí alguém iria... A dona da Ia ter no empresa Brasil. ia é, mandar dar uma volta para pegar um sol, porque eu não estava pegando é, sol o suficiente, né? Então isso é algo que nunca iria acontecer em Toronto ou numa outra cidade grande, né? não. Mas realmente eu me adaptei muito bem a Halifax, eu não me vejo mudando nos próximos anos. O frio ainda é uma questão que os brasileiros ponderam muito na hora de escolher um lugar, uma província, porque a gente sabe, né? Quando você fala em Canadá, a maioria das pessoas pensa, nossa, eu vou lá pro gelo. Gelado. Vou lá, É. eu vou ficar no meio da neve. Eles acham que o Canadá tem neve o ano inteiro. E aí, quando, nesse primeiro bate-papo, né, tanto da Aline quanto do Lucas, né, para entender o contexto, a maioria dos brasileiros pergunta: "Ah, mas esse lugar é muito frio? Qual que é o lugar mais quente? Qual que é o lugar que chove menos?" Ou não, o clima, a pessoa quer realmente ir, ter essa experiência e tanto faz o clima? Eu acho que para algumas pessoas o clima é muito importante, né? Para Para mim mim é é. indiferente. Eu abraço a causa. Mas olha, Sabrina, eu acho o seguinte: se for para escolher, pelo tempo que eu estou aqui, pelo que as outras pessoas de outras províncias que eu conheço já me falaram, Nova Escócia tem um clima bem temperado, viu? Perto dos outros. Porque eu tenho amigos em Toronto e Montreal que eles falam que o inverno de lá é muito mais rigoroso. Muito mais. Talvez porque aqui a gente está do lado do oceano e tem a interferência, né? Do oceano no clima. Então fica mais ameno. Não vou falar que não é frio, mas é mais a menos do que as outras províncias. Mas o verão é maravilhoso. E É. a minha estação preferida é o outono, porque é quando as folhas Uhum, trocam de cor sim. e fica tudo, fica vermelho, amarelo, laranja, assim, é uma paleta de cores maravilhosa. Então, para mim, essa mudança de estação é muito legal. E Nova Escócia tem essa mudança certinha, assim, a gente consegue ver, sabe? Exatamente. Que legal. E para os seus clientes, Lucas, eles perguntam do frio? Eles, mudam, assim, de ideia na hora de tentar uma província por conta do clima ou não? Tem algumas pessoas que perguntam sobre o frio, como é que é o clima aqui, mas a vantagem de Halifax é que é teoricamente a segunda cidade com inverno mais ameno, né? A primeira é Hum. Vancouver, e Halifax é para ser o segundo, né, com inverno mais ameno. Mas mesmo assim, por exemplo, cada ano é diferente. Esse ano a gente teve pouquíssima neve aqui, né? A Aline pode... Verdade. Tirando hoje que está nevando aí desde o quê? É, Das 3 da manhã e não para, né? é. Ah, mas cada ano é diferente, o inverno está mudando bastante também. Mas é aquela questão: se você não gosta de frio, o Canadá não é o país para você. Talvez a Austrália é a melhor. Aí tem que Então ficar num pronto, país ih, tropical, já então, né? Mas eu já tem falo um isso monte para de o gente que mudou de cliente, ideia porque, aqui já, ó, não né? falou não. Mas, gente, eu acho que tudo faz parte do show. Tem que conhecer o frio Tem, eu também. Tem que concordo. conhecer a Não, neve, eu né? tive, Sim, como a gente falou, né, em PI lá em 2014, durante o É. verão, e tava 34 graus, a gente foi, Sim, brigamos opa. com a diretora da escola para colocar um ar-condicionado pra gente na sala, É. porque tava muito Aqui o calor. calor é calor mesmo. sim. Realmente. Então, assim, tem calor, né, pessoal, não é não é o Tem. extremo, então Não, não é o mas, por Alasca. exemplo, quando eu for para o college, né, pensando assim no college, na universidade, eu tenho uma profissão, sou, lá, engenheiro. A gente sabe que como que é essa questão, assim, de você conseguir trabalhar na sua área em outro país? Você precisa ir ter uma oferta de emprego? Você, de qualquer forma, vai ter que ter um college em algo parecido com engenharia? Como é que faz essa questão de, você é que nem sei, Aline, como é que traduz isso? Você ter o seu diploma, Uhum. reconhecido em outro país e você poder trabalhar na sua área, Tá. porque os alunos geralmente pensam assim: "Ah, eu vou imigrar, então, eu vou ter que ser garçom, eu vou ter que ser Não babá". necessariamente. Não, E não, e que nem no seu não. caso, na entrevista você explicou bem isso, né, do seu caso, você Uhum. foi para você farmacêutica e você conseguiu ir para É. estudar e ter a sua bolsa, fazer o seu doutorado. Mas e no caso, por exemplo, de um engenheiro, como que seria? Tá. Na verdade, existem vários caminhos a trilhar, né? Eu vou usar o meu exemplo. Eu me formei em farmácia no Brasil, fiz meu mestrado aí e vim para cá. Eu teria, vamos dizer, duas principais opções. Ou validar o meu diploma aqui, né? Traduzir tudo e validar e fazer as provas da área de farmácia mesmo para eu pegar uma licença aqui para trabalhar como farmacêutica.
Ou eu voltaria a estudar, né, como eu fiz, tenho um diploma hoje canadense, e aí eu aplicar para as vagas da minha área. E também, eu diria assim, que teria uma, talvez, terceira opção, que é você já começar a aplicar para vagas, começar a preparar o seu currículo, começar a preparar cover letter. Cover letter, para quem não sabe, é a carta de apresentação, tá? Que aqui é muito comum. Aqui, para você aplicar sem cover letter, você diminui muito suas chances. Engraçado, e no É Brasil a uma... gente não usa, né? Não usa. E existe uma linguagem específica, os termos que eles vão dar mais valor na hora que você coloca na sua carta, no seu currículo, no seu LinkedIn. Então, tudo isso pode ser feito mesmo aí do Brasil, não precisa estar aqui. E aí você vai procurando as vagas, né? No LinkedIn ou nos sites de vagas, e aí você vai aplicando. E aí pode ser que você venha já com uma job offer, né? Que aí talvez o Lucas até sabe explicar melhor que eu, ele pode falar depois. Mas enfim, as estratégias são essas. Ou você começa já a procurar emprego aí do Brasil e prepara todo o seu kit, né? A cover letter, né? A carta de Uhum. apresentação, o currículo e o LinkedIn, e já vem com essa job offer, talvez se você conseguir passar na entrevista, que aí também tem uma preparação para isso. Ou então você chega aqui e já você, né, vai trilhar o caminho, ou volta a estudar, ou então faz toda aquela certificação. No caso, né, da farmácia, eu teria que fazer todos os testes para conseguir a licença para atuar como farmacêutica aqui. Então é como se E fosse assim, qualquer pensando num engenheiro, como se fosse um CREA. Então o eu CREA, teria exato, que aplicar para uma prova para ter essa do credencial, para conselho. poder, exatamente, para poder executar o meu trabalho como engenheira, no caso. Correto, correto. Então seria o CREA para o engenheiro, CRF para mim, né, no caso Nossa, mas farmacêutico. imagina então você fazer uma prova para certificar o seu diploma. O Uhum. seu nível de inglês então tem que ser altíssimo. O inglês já tem que estar afiado. Então, tem que começar o plano do Brasil. De novo, volta lá para o plano Uhum. inicial. Planejamento, estudar, fazer o step by step. Então, Sim. assim, não é uma coisa rápida. Você tem que se preparar ao longo do tempo. Porque acho que o Lucas pode explicar bem isso, a questão do sponsor, né, Lucas? Porque assim, eu Uhum. acho que quando uma empresa canadense abre uma vaga, e aí vai contratar um trabalhador internacional, eu sei que tem alguns procedimentos internos no próprio país que você tem que ali provar que você não tem nenhum canadense capacitado para ocupar aquela vaga, que você tem que trazer alguém de fora, correto? Isso, então essa seria a base de uma oferta de trabalho, né? Então, o que é que acontece? A imigração e o governo, ele quer ter certeza que quem ganha prioridade da vaga primeiro é o canadense ou o residente permanente. Se você não consegue contratar alguém na região com esse status, aí você pode buscar fora do Canadá um trabalhador qualificado, né? Então, basicamente esse é um processo que muitas empresas abraçam, porque no fim não tem pessoa qualificada para trabalhar, e algumas outras empresas fazem de tudo para não passar, porque é um processo que custa, se eu não me engano, $1.000 para a empresa, mais um monte de papelada, um monte de documentação, você tem que fazer entrevistas, você tem que mostrar para o governo que você entrevistou X número de candidatos, você tem que explicar por que que sei lá, o John e a Mary não são qualificados e por que que o João do Brasil é qualificado. Então tem várias etapas que a empresa tem que passar, então não é simplesmente vou para o Canadá através de uma oferta de trabalho, né? A pessoa tem que ser realista. Que posição Uhum. você trabalha? Você trabalha em TI? Ok, você tem chance. Você trabalha como assistente administrativo? Você não vai. Você não vai ter Uhum. oferta de trabalho. Não vai ter uma empresa que vai passar por todas essas etapas para trazer um assistente administrativo do Brasil. Não. Não existe, né? Eu, por exemplo, eu abri uma vaga de assistente administrativo aqui da minha empresa, eu recebi 350 currículos. Nossa! 350 currículos. Eu coloquei na vaga dizendo que você precisa morar em Halifax, você precisa ter autorização de trabalho. Eu diria que das 350 vagas, umas 150 a 200 eram de pessoas de fora do Canadá. Já começou errado, porque primeiro não sabe ler a vaga, né? Uhum. Você já está querendo vir para o Canadá, não Requisito. sabe nem o que Mas, está por exemplo, fazendo. se para essa sua vaga Né? aí de assistente administrativo, porque você atende um público
brasileiro, né? E você colocasse lá, Uhum. precisa falar português, precisa ter, né, as qualificações, Ok. morar em Halifax, ok? E aí, então, você acha que todas as pessoas que moram em Halifax que falam português, que são brasileiros, iam ser os primeiros a se candidatar? Essa era a ideia. Então, tanto que eu Uhum. botei, precisa falar português, precisa ter autorização de trabalho, né? Mas a grande maioria dos que estão aplicando, as pessoas não têm a mínima qualificação para dar um match naquela vaga, né? E aí, então, você Então, poderia levar alguém, então, nesse caso? não, então, eu acabei contratando alguém aqui na cidade, eu encontrei, né? Ah, você encontrou, Então, entendi. Mas caso você não sim. encontrasse, e aí você acha que seria, É, então eu vou levar caso alguém do não Brasil. poderia, mas eu não poderia usar o idioma como motivo para trazer alguém do Brasil. Idioma não Uhum. é, talvez pela experiência, mas eu acho muito difícil convencer o governo que eu não consigo contratar um assistente administrativo aqui, Ah, não, né? entendi. Mas eu achei que, E de eu repente, para alguma vaga, o idioma fosse um diferencial, né? Por exemplo, são poucas as nacionalidades que falam português. Então, por exemplo, você já falando mas português, a própria, existe restrição para isso, né? Então, o idioma não é suficiente para receber um ok do governo. Você precisa de mais do que só o idioma, né? entendi. Talvez qualificação, anos de experiência, uma experiência específica em uma área, né? Mas basicamente eu só queria trazer o ponto Uhum. que se você quer buscar uma oferta no Canadá, você tem que primeiro se organizar e Uhum. buscar ofertas que fazem sentido e que encaixam com o seu perfil, né? Porque não adianta, às vezes eu vejo muita gente, eu apliquei para 500 vagas, para 1000 vagas, É, ninguém me retorna. Tá, mas para que vaga você está aplicando? Você está aplicando para alguma vaga que você tem experiência, que você é o melhor candidato, ou você está indo lá no site lá do Indeed ou Career Beacon e aplicando para para um qualquer atrás do coisa. outro, né? Sem cover letter, com um currículo que não tem nada a ver com a É, vaga. Então você está queimando, gastando tempo, porque aqui no queima a Canadá chance. ninguém vai correr atrás e dizer, não, ó, vamos marcar uma entrevista, eu nem falo Não. inglês. Por favor, primeira coisa é falar inglês. Se você não fala inglês, como você vai aplicar para vagas no Canadá, né? E tem as profissões em alta demanda também, né, Lucas? Também. E aí facilita, né? Ah, Sim, realmente. então é aquelas questões, né? Que nem eu falei, TI é uma posição que está TI é sempre em muito alta bom. demanda. E TI não exige licença, né? Que nem vocês comentaram em engenharia, trabalhar com farmácia. Você não vai vir trabalhar como engenheiro ou advogado ou médico. Você precisa passar por meses, se não anos, até você conseguir a licença, né? Uhum. Então, eu tenho muitos clientes, às vezes, que são advogado no Brasil, eu digo, esquece a licença Hum, de advogado. Chega aqui, consiga o seu PR, a sua residência permanente e depois você começa a trabalhar para talvez conseguir a designação aqui ou trocar de área. então, são estratégias, né? Depende da área, depende Depende dos de várias propósitos, se a coisas. pessoa quer mudar de área ou É, não. E, nossa, são várias coisas que tem que pesar, né? várias. Nossa, dá pra gente Uhum. fazer É, 30 entrevistas só com esse tópico. Dá. é, Cada caso mas é um caso. Aham. e tudo volta para a questão de planejamento e ter o domínio de inglês, porque Exato. se você não fala inglês, você não vai ter oferta de trabalho e você não vai para o college. Você não vai para Uhum. lugar nenhum. Não Então, vai para lugar nenhum. Então, esse é o meu ponto de partida de toda a consulta. Como é que está o seu inglês? Uhum. então vamos, só para a gente encerrar aqui com esse tópico principal. Então, quais são as formas de imigrar para o Canadá? A gente já sabe que tem o Isso, college, que tem então essa oferta de trabalho que é bem remota, e quais as demais? existem mais de 80 programas de imigração no Canadá, e basicamente é impossível falar de todos, mas eles seguem mais ou menos a mesma ideia, que seria a divisão por níveis, né? Então a gente tem, por exemplo, o programa federal, que é o Express Entry, que é o programa carro-chefe, digamos assim, da imigração, onde eles têm, se eu não me engano, em torno de 250 mil candidatos registrados no programa hoje, onde você é colocado num ranking com pessoas do mundo inteiro, baseado na sua idade, fluência no idioma, inglês, francês, experiência de trabalho, se tem oferta de trabalho. Enfim, você recebe uma pontuação, você fica num ranking e torce para receber um convite para aplicar para residência permanente. Essa é uma opção que é a mais difícil. E existem daí programas provinciais, que é o Provincial Nominee Program, que seriam divididos por regiões, por províncias. Então, aí que tem a grande chance das pessoas aplicar para residência, porque daí
a exigência é menor, né? Nível de inglês, às vezes até nível intermediário você consegue aplicar, né? Você tem que ter geralmente uma oferta de trabalho numa empresa. Talvez você já está aqui estudando, fazendo um college, universidade, o seu marido, a sua esposa está trabalhando e ela consegue aplicar e a família toda vira residente permanente. Uhum. Então, a grande maioria das pessoas, elas não conseguem aplicar pelo Express Entry, porque é muito difícil, concorrência. Conseguir oferta de trabalho do Brasil é difícil, é possível, mas não é algo fácil. Então, a rota de vir através do estudo para daí no longo prazo você virar um residente permanente é a rota mais popular hoje, né? Seja através de college ou Sim, universidade. é verdade. Nossa, São que as mais legal. populares. Adorei. Uhum. Só para ir encerrando aqui a nossa entrevista, que demais saber de todos esses detalhes. Eu basicamente não sabia quase nada. É muito esclarecedor esse saber de vocês, essa mentoria. Então, para quem quiser, tiver mais interesse, a Aline e o Lucas trabalham juntos com o Ivan. Uhum. E nós 4 estamos aí com essa parceria, que é a seguinte: se você é um aluno aqui do Brasil, você ainda não tem o seu inglês ainda nesse nível desejável para se aplicar, eu entro com a questão das aulas regulares, auxiliando você a chegar na sua fluência e ao nível que você precisa para qualquer um desses programas que o Lucas mencionou. O Ivan faz essa ponte entre a Aline e o Lucas presta, então, essa consultoria como esse consultor autorizado do Canadá para que todo o seu processo, a sua experiência seja de forma segura, de forma legal e principalmente para que você não passe os perrengues que provavelmente eles passaram, né? Porque não, a Aline Uhum. mencionou na entrevista dela, ela não foi Sim. mentorada, não teve essa assessoria no Brasil, então chegou lá, passou muito perrengue, sofreu bastante, mas uma Foi. vitoriosa, né? Super Power Girl, né? Eu sempre falo para ela, porque Obrigada. ela venceu e tá lá e faz pós-doutorado numa área super difícil, que é a área farmacêutica. Então, nós estamos aqui também para ajudá-los nessa questão de levar o sonho de uma forma Uhum. tangível, concreta e principalmente legalizada, né? Para não fazer nada errado, Exato. para não fazer nada de forma assim, ai, me arrependi, eu gastei muito mais dinheiro. Então, essa é a ideia do programa da Imigração Canadá. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom, muito Imagina. legal. Foi Aline, obrigada legal. pelo seu tempo. Obrigada, Obrigado. Lucas. E a gente vai deixar então aqui o arroba de vocês, que são os nossos patrocinadores, por sinal, Sim. desse podcast. Por isso que nós conseguimos fazer esses bate-papos incríveis, por conta dos patrocinadores. E aí, quem quiser entrar em contato, então, com a Aline e com o Lucas e com o Ivan, para saber ainda mais sobre o seu caso, né? Porque Correto. cada caso é um caso, então a gente tem que entender Cada ali caso é um caso. no Beat. Vou deixar o arroba e o contato de todos aqui. E a gente se vê na próxima entrevista, então. Certo, guys? Legal, gente. Boa sorte aí para Valeu. todos. Obrigada, Beijo. Tchau, Lucas. tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Aline. Tchau, tchau.